Então, vamos lá, vamos começar nossa aula aqui. Boa noite a todo mundo, ou quase boa noite, né? Quase 6 da noite aqui agora. E vamos primeiro situar vocês aqui. E outra coisa, eu preciso dar uma... esclarecer a vocês. O áudio das outras aulas ficou ruim. Aí eu fiquei estudando como se retira ruído e coisa. Ficou com muito ruído, muito. Então, por isso que eu não subi as últimas aulas ainda, tá legal? Então, eu já consegui limpar um pouquinho o ruído das outras e eu espero que essa eu não grave com tanto, porque vai me dar menos trabalho, tá? Então, a minha intenção é conseguir deixar tudo pronto hoje, de noite, de madrugada, e aí a galera do Impacto consegue colocar online para vocês na sala de aula amanhã, tá certo? Então, espero que essa daqui grave com uma qualidade um pouco melhor. Certo? Então, vamos lá, vamos para nossa aula. Na nossa aula número 1 de progressão, eu falei sobre PA com vocês. Se eu não me engano, foi a aula que teve problema com a internet. Na minha aula número 2, eu falei sobre soma de PA, certo? E ficou devendo exercício. Eu estou com um exercício aqui na aula de hoje, de PA, questões do Enem. Eu quero que vocês tentem fazer para poder mostrar que vocês aprenderam ou conseguem desenvolver esse tema, tá? E acabando as questões, eu falo de PG. PG, eu tenho menos assunto para poder falar, porque em vestibular, PG é menos importante do que PA. Quando a gente for explicar PG, eu explico o porquê disso. E na semana que vem, vai ser uma aula exclusiva de exercício para PA e PG, tá? Aí eu encerro as 4 semanas de progressão dessa forma. 2 para PA, 1 para PG e 1 para exercício, tá legal? Então, deixa eu pegar aqui meu quadro aqui e vamos começar essa brincadeira aqui. Essa questãozinha que está aqui no quadro agora é uma questão do Enem, tá? Ela é uma questão do Enem e essa questão aqui, ela envolve a ideia de PA, tá? Eu vou fazer aqui a leitura com vocês, eu vou resolver a questão e em seguida eu deixo uma segunda para vocês e a segunda eu marco um tempinho para que vocês consigam resolver, tá certo? Então, vamos lá. Questão do Enem. O cálculo exato ainda não está pronto, mas é quase certo que 1998 foi o ano mais quente do século. Vai ficar em torno de 15 graus Celsius a temperatura média. Se a descarga de poluição continuar no nível que está atualmente, é provável que em 2050 a temperatura suba para 16,5, né? 1,5 graus 5 décadas depois, né? Então, 50 anos depois, aumentou 1,5. Aí vem a pergunta, esse começo aqui, que eu li igual um idiota, né? É só historinha, tá? Esse textinho aqui, ele é só uma introdução. A pergunta mesmo tá aqui, ó. O comando da questão tá aqui. Então, vamos lá. Supondo que esse aumento se mantenha constante a cada 5 décadas, ou seja, a cada 50 anos, podemos afirmar que a temperatura em 2350 será igual a... Se isso aqui cai na prova do Enem, uma questão igual essa daqui, caraca, primeiro, ninguém pode errar, tá? Ninguém pode errar, porque na pior das hipóteses, faz da maneira ogra, sabe? Você vai fazendo de 50 em 50 anos. Então tu coloca aqui, olha, 2050... 2100, 2150, 2200, 2250, 2300 e acabou o espaço aqui logo no último. Então ó, a gente puxa para cá um pouquinho e o último 2350, tá? Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Então, vocês podem fazer isso, porque é poucos termos, sabe? De 2050 até 2350, caminhando de 50 a 50 é pouquinho. Aí eu venho para a questão. A questão, ela fala o seguinte, ela fala que em 2050 a temperatura média do planeta é
16,5. E a questão fala que a ideia é que suba 1,5 a cada 50 anos. Então, com mais 50 anos, isso aqui vai dar 18. Com mais 50 anos, isso aqui vai dar 19,5. Com mais 50 anos, isso aqui vai dar 21. Com mais 50 anos, isso aqui vai dar 22,5. Com mais 50 anos, isso aqui vai dar 24. E com mais 50 anos, isso aqui vai dar 25,5, tá? Aí você vai e marca letra D, tá vendo? Então, na pior das hipóteses, você faz na mão isso daqui. Dá para fazer na mão, não é nenhum tipo de trabalho impossível. Eu fiz bem rápido até. Aí você vai e pensa, professor, mas se for um número muito grande e não der para fazer na mão, como que eu faço? Ué, aí você pensa, o teu primeiro termo, quer ver? Eu vou até usar branco. O teu primeiro termo, que é o meu A1, é a temperatura de 16 graus e meio, certo? A razão é uma razão de 1,5 grau. Você pode ver que a cada 50 anos aumentou 1,5 grau. Então, a única coisa que está faltando é determinar quem vai ser... Opa, chegou mais alguém aqui. Está aceito. Então, a única coisa que falta é saber qual é o termo que eu estou querendo, sabe? Então, olha, o meu primeiro termo é o ano de 2050. O meu primeiro termo é o ano de 2050. E esse termo aqui é o ano de 2350. Então, tem que saber quem é esse termo, né? Eu posso fazer na mão, né? 2050, 2100, 150, 200, 250, 300 e 350. É o sétimo termo, é o A7. Mas se você não quiser fazer na mão, então, olha, de 2050 até 2350 aumentou 300 anos. Ou seja, 6 vezes 5 décadas. Então, olha, aumentou 6 vezes. Então, vai do A1 até o A7, né? Porque A1 mais 6 vai dar A7. Então, essa aqui que é a ideia. Então, a expressãozinha é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A7 vai ser igual ao A1 mais 7 menos 1 vezes a razão. Agora é só preencher, cara. O A7 vai ser igual ao A1, que é 16,5, mais 6 vezes a razão, que é 1,5. Cara, 6 vezes 1,5 dá 9. Então, 16,5 com 9 vai dar 25,5, que é o nosso gabarito. Tá? Então, caiu no Enem essa questão. Eu não considero uma questão difícil, mas é uma questão onde a pessoa não consegue fazer no automático. Tem que pensar um pouquinho porque fala de década. Tá? Agora, vamos para a próxima questãozinha aqui. E essa próxima questão, ela é para vocês. Então, pensem um pouquinho, façam com calma, 5 minutos e eu volto para poder corrigir. Tá certo? Então, tá aí, ó. Com vocês, a segunda, também de PA, podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Tempo encerrado. E eu deixei 5 minutos para essa questãozinha aqui, né? Eu comecei, a questão era 5h57, agora 6h02. Vamos lá? Essa questão aqui é também do Enem, ela é um pouquinho mais recente do que a outra. Eu não tenho mais certeza de ano, mas eu acho que essa daqui é de 2014, tá? E o texto dela é o seguinte, ó. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 até 2021 apontam um crescimento constante da produção anual. Beleza, tá aqui. Aí a questão fala o seguinte, ó, tá aí a projeção. A quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até 2021 será de... Então, eu quero saber o total, eu quero a soma, né? Então, eu quero somar isso daqui. Aí a questão fala que em 2012, olha, 50,25 toneladas. Aí a questão fala que em 2013, 51,50 toneladas. Teve aqui um aumento de quanto? Teve um aumento aqui, ó, daqui para cá,
de mais 1,25 se eu não fiz soma errada, né? Daqui para cá, de novo, um aumento de 1,25. E daqui para cá, de novo, um aumento de 1,25. Então esse daqui que é um aumento constante. De 2012 até 2021, isso são quantos anos, né? De 2012 até 2021. Eu tenho um total de quantos termos aqui dentro, né? São 10 termos, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Isso, são 10 termos. Então eu tenho 10 elementos aqui dentro. 10. Eu quero somar 10 anos, tá? Então eu quero saber quanto é que vai dar essa soma dos 10. A gente aprendeu a somar PA, mas para somar PA eu preciso do primeiro termo e do último termo, né? Aí eu faço primeiro mais o último vezes 10, aí depois eu divido por 2. E aqui eu tenho o primeiro, mas eu não tenho o último. Então o primeiro cálculo é descobrir quem é o último, né? Então olha para cá. O A10 vai ser igual ao A1 mais 9 saltos, porque do 1 até o 10 são 9 saltos. Então são 9 saltos. Só que o salto aqui, olha, vou botar aqui, 9 razões. Então o A10 vai ser igual ao A1, que é 50,25, mais 9 vezes a razão, que é 1,25. Certo? Então o A10 vai ser igual a 50,25 somado com 11,25, se eu não fiz conta errada, né? Tá certo. Então o meu A10, que é o meu último ano de produção, que seria 2021, isso aqui vai dar 61,50. Pronto. Então eu já sei quem é o A1 e já sei quem é o A10. Agora eu quero a soma de todo mundo. Então, olha aqui. Tá certo. Então, olha aqui, ó. A soma dos 10 elementos vai ser igual ao A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2. Né? Então, a soma dos 10 termos vai ser igual. O A1 ele vale 50,25. O A10 ele está valendo ele está valendo 61,50. Vezes 10 dividido por 2. Então, olha, a minha soma vai ser igual a 50,25 com 61,50. Isso daqui vai dar... Só um instantinho aqui. Só para não ficar tão apertado aqui embaixo. Certo? Então... aí eu consigo colocar aqui um pouquinho mais organizado. Então, isso aqui vai dar 111, se eu não estou fazendo besteira, hein? 111,75. Agora aqui, 10 dividido para 2 é 5. Então é só fazer 111,75 vezes 5. Isso daqui vai dar... deixa eu ver... 555. Agora esses quebradinhos aqui. É 558,75. É exatamente a letra D. Tá certo? Então, eu tive... foi mal. Eu tive que encontrar quem é o 10º termo que representa o ano de 2021. Depois que eu encontrei esse elemento, eu pude fazer a soma dos termos, tá? Então, eu usei bastante do que eu aprendi na última aula. Tudo bem? Então, ó, acabamos aqui com os exercícios. Deixa eu ver aqui no chat aqui.
Se alguém mandou alguma coisa, não. Então, acabamos com os exercícios e agora eu consigo entrar com vocês na parte de PG, tudo bem? Então, vamos lá. PG, né? Progressão geométrica. Eu deixei aqui bem escrito, bonitinho, tá? Porque quando eu for colocar aula, eu vou colocar esse quadro junto, então vai ter um pouquinho de teoria também para vocês. Então, a minha aula fica um pouquinho mais organizada, né? A gente entende a dificuldade de estudar à distância, né? A gente assiste a aula, até entende a aula, mas a informação ela vai se perdendo com o tempo. Na semana seguinte, tu não lembra tudo que você vai lembrar hoje, né? Então, por isso que é bom ter essas partes aqui anotadas, tá? E rever a gravação vez ou outra quando necessário. Então, olha aqui, conceitos gerais. Sem me alongar muito, basicamente a PG é a mesma coisa que PA. A diferença é que a minha razão ela não vai ser somando, ela vai ser multiplicando, tá? Multiplicando em vez de dividindo, tá errado isso daqui, tá? Perdão. Não é. Tá aqui, tá? Então, multiplicando em vez de somando, tá? Perdão aquele pequeno errinho ali. Então, aqui eu tenho um exemplo. Olha para cá. 3, 6, 12, 24, 48. Isso daqui é uma sequência. Eu sei qual é o próximo elemento, mas essa sequência não é somando, tá? Porque do 3 para o 6 somou 3, do 6 para o 12 somou 6, do 12 para o 24 somou 12, então tá mudando. Aqui o termo não é soma, aqui a ideia é multiplicativa. Daqui para cá eu fiz multiplicação por 2, daqui para cá eu também fiz multiplicação por 2, daqui para cá multiplicação por 2 e assim vai. Então, toda vez que eu tenho uma sequência e essa sequência ela é formada por multiplicação ou divisão, ela vai ser uma PG, é uma progressão geométrica, tá? Aí aqui, olha, eu tenho um pequeno exemplo. Dadas as razões... Opa, deixa eu ver aqui. Alguém mandou alguma coisa? Calma, o povo é muito rápido, cara. O povo é rápido demais. Acho que tá certo, cara. Quase certeza que tá certo isso daqui. Dadas as razões, preencha as PGs abaixo. A letra A, eu tô falando que a razão vale 4 e eu dei o meu primeiro termo. Então, para encontrar os outros, é multiplicando. Já até mandaram o gabarito aí, tá perfeito. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 4 é 80. E 80 vezes 4 é 320. Olha como é que a PG ela cresce muito rápido. Então, isso ela é um problema, mas também é uma coisa boa, tá? Principalmente quando a gente vai para o Enem. O Enem, ele não te dá muito tempo para poder resolver uma prova, né? O Enem é muito corrido, é muita questão num tempo muito reduzido, tá? Então, o Enem, ele não consegue colocar uma questão extremamente elaborada que vai dar muito trabalho para ser resolvido. Por isso que PG não aparece muito no Enem. Tem pouquíssimas questões que envolvem PG no Enem. Muito poucas, tá? Por isso, a gente dá muito mais foco em PA do que em PG. Porque PG, os valores crescem tão rápido, mas tão rápido, que o Enem, quando coloca PG, ele pede com termos pequenos. E com termo pequeno, para não crescer tão rápido, a gente faz até na mão, entende? Agora aqui, olha, B. A razão é 3. Eu estou dando aqui o 54. Então, 54 vezes 3... Isso aqui vai dar 162, se eu não estou fazendo conta errada. Para frente, eu multiplico, porque a minha razão está aumentando. Mas se eu for procurar o termo anterior, eu tenho que retirar uma razão. Então, basta dividir por 3. Então, o termo anterior ao 54 é o 54 dividido por 3. 54 dividido por 3, isso aqui vai dar 18, se eu não fiz besteira, tá? O termo anterior ao 18 é só dividir por 3 de novo, vai dar 6. E o termo anterior ao 6 vai dar 2. Pode verificar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 3, 168. Tá?
E agora a última ali, olha, a minha razão vale 2. Então o termo que está à frente do 12, 24, mole. Mas o termo anterior, 6, divide por 2, 3. E agora, divide por 2, 3 sobre 2. E o anterior, 3 sobre 4. Tá? Então, como eu estou falando de multiplicação e divisão, é comum aparecer frações também. Tá? Por isso eu botei aqui um exemplo onde a resposta ela recai em uma fração. Mas PG é isso, é multiplicativo e é divisão, tá? Caminhando para frente ou caminhando para trás. Essa que é a ideia de uma PG. Bom, vamos aqui. Isso aqui a gente até viu quando a gente estava falando sobre qual é o nome? Sobre PA, tá? Mas aqui é termo médio em PG, certo? Então tem aqui uma pequena diferença, tá? Então, só um instantinho aqui. Esse é o preço que eu estou pagando para dar aula para vocês sem o ventilador, para não fazer barulho na gravação, tá? Tá quente pra caramba aqui, mas vida que segue. Ó, eu tenho aqui uma PA, o termo médio, que no caso que está entre dois vizinhos, ele vai ser a média geométrica. Numa PA é a média aritmética, numa PG é a média geométrica. Então eu vou mostrar aqui um exemplo com PA. Olha para cá. Exemplo com PA. Com PA, eu vou colocar aqui uma sequência qualquer. O primeiro termo vale 7, e eu vou falar que a razão vale, sei lá, 6. Então 7 com 6 dá 13, e 13 com 6, 19. Certo? O termo médio, que é esse daqui, por que eu falo que ele é termo médio? Porque ele está entre esses dois, vai ser a média aritmética entre eles. O termo médio é a média aritmética entre esse daqui e esse daqui. Então, olha, como é que é a média? Soma os dois e divide por 2. 7 com 19, 26. Divide por 2. 13. Tá vendo? Então, com PA é média aritmética. Isso também acontece com PG, mas com PG é média geométrica. E eu vou mostrar para vocês o que seria média geométrica. Em vez de somar e dividir por 2, eu aumento a minha operação. Com PG é multiplicação. Então, tá vendo aqui o termo médio? O termo médio vai ser a média geométrica. E como que eu faço média geométrica? Multiplica esses dois, 3 vezes 12, e em vez de dividir por 2, faz a raiz quadrada. Então, ó, 3 vezes 12 é 36, né? Então, raiz de 36 é 6, que é justamente, ó, o valor do meio aqui. Então, eu consigo falar de uma maneira até mais fácil. Na PA, se eu pegar os dois termos médios, vai dar o dobro do meio. 7 com 19 dá 26. 26 é o dobro de 13. Aqui, se eu pegar o 2 vezes 50, que é esse termo e esse termo, vai dar esse daqui ao quadrado. 2 vezes 50 é 100. 10 ao quadrado também é 100. Tá? É isso que vai acontecer. Porque como a ideia de PG é um termo multiplicativo, acontece isso daqui. Esse cara aqui tem uma razão a menos, esse cara tem uma razão a mais, então o do meio vai ser justamente o quadrado desses caras, tá? O do meio vai ser o quadrado. Isso vale para qualquer tipo de PG. 3 vezes 12, 36, o cara do meio ao quadrado, 36. Então, vamos ver com um exemplo para ver como é que isso aqui funciona. Olha pra cá. Encontre o termo médio. Tá vendo aqui o termo médio aqui? O 3 vezes o 27 vai dar o do meio ao quadrado, tá? Então, 3 vezes 27, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. 3 vezes 27. Isso aqui vai dar 81. Então, o do meio ao quadrado vira 81. Então, o do meio tem que ser 9, né? Porque 9 ao quadrado vira 81, certo? Então,
3 vezes 27, 81. 9 ao quadrado, 81. Aqui, esse vezes esse vai dar o do meio ao quadrado. Então, olha, 4 vezes 16 é igual a 64. Então, o do meio é um valor que ao quadrado vira 64. Então, o do meio tem que ser 8. Porque 8 ao quadrado vale 64. Só que a gente precisa também de algumas maneiras mais fáceis de fazer. Porque chega uma hora que a conta fica muito chata de fazer. Por exemplo, a letra D. 12 vezes 432. Cara, eu não vou fazer essa conta. Então, olha para cá. Do 3 até o 48. Esse valor foi multiplicado por quanto? Do 12 até o 432. Esse valor foi multiplicado por quanto? É tal você fazer a divisão aqui, né? 48 dividido para 3. Isso aqui vai dar 16. Foi vezes 16. E aqui? Isso aqui eu não faço de cabeça nunca. Eu vou dividir aqui, ó. É 3. E é 6. Pronto. Então aqui foi vezes 36. Agora que vai entrar o pulo do gato, ó. Daqui para cá, eu multipliquei por uma razão. Daqui para cá, eu multipliquei de novo por uma razão. Então, o número 48 recebeu duas razões. E essas duas razões equivalem a 16. Então, significa que cada razão vale 4. Significa que essa razão aqui vale 4 e essa razão aqui também vale 4. Tá? Calma aí, deixa eu só me certificar aqui. Essa razão aqui ela vale 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 4, 48. Agora, vamos para cá. Aqui acontece a mesma coisa. Desse termo para esse termo, foi multiplicado por uma razão. Desse termo para esse termo, foi multiplicado por uma razão. E essas duas razões juntas valem 36. Né? Então, essa razão vezes razão vale 36. Então, significa que a minha razão é 6. Por quê? Porque 6 do primeiro vezes 6 do segundo dá 36. 12 vezes 6 vai dar 72. 72 vezes 6, 432. Então, eu consigo preencher PG olhando quantas vezes eu vou multiplicar um número, tá? Agora, olha isso daqui. Complete as PGs abaixo, tá? Do número 54 até o número 162, isso daqui foi multiplicado por 3. Então, a minha razão é 3. Para voltar, é só ficar dividindo por 3 aqui. 54 dividido por 3, isso daqui vai dar 18. Eu já fiz essa daqui, né? 18 por 3, isso aqui vai dar 6. E 6 por 3 vai dar 2. Eu já fiz uma dessa. Agora aqui embaixo. Do 20 até 80. Isso daqui foi multiplicado por quanto? Por 4. Então, eu peguei uma razão, peguei uma segunda razão, multipliquei as duas e deu 4. Significa que a minha razão vale 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Então, o anterior vai ser 10 e o anterior vai ser 5. Tá? Essa daqui que é a ideia de PG. Então, ó, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, porque eu quero que fique bem claro isso daqui. Olha para cá, todo mundo. Eu vou colocar aqui uma razão, olha. Aqui vale 6. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. E o próximo dá 96. Eu quero preencher o restante, certo? Então, olha para cá. Daqui para cá, eu multipliquei por uma razão. Daqui para cá, eu multipliquei de novo por uma razão. Daqui para cá, eu multipliquei de novo por uma razão. Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui.
Tá certo. E daqui para cá, eu multipliquei de novo por uma razão. Quantas razões apareceram aqui? 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. Agora, olha aqui. Do 6 até o 96, isso aqui foi multiplicado por quanto? Não sei. Então eu faço a continha. Opa. Então aqui foi multiplicado por 36. Agora, olhem para cá. Eu usei a razão 4 vezes. Razão, 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 razão. Razão 4 vezes. Então, olha, a minha razão 4 vezes deu... Deixa eu ver. Estou fazendo besteira aqui. Olha a besteira que eu tô fazendo, cara. Que mané 36. A resposta deu 16, pô. Aqui é vezes 16. Olha, eu tô olhando pro lugar errado. Então, ó. Razão, razão, razão e razão. Eu tô com a razão 4 vezes. Essas 4 razões juntas valem 16. Qual é o número que elevado a 4 dá 16? 2. Então a minha razão é 2, ó. Porque 2 a quarta vira 16. Então, esse meu caso aqui, a minha razão vale 2. Então, 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E 48 vezes 2, 96. Tá certo? Então, é isso que acontece, tá? Pô, mas é. A ideia da disseminação de vírus, bactéria e qualquer coisa é uma ideia multiplicativa. O crescimento é nesse formato, tá? É exatamente assim mesmo. Agora, vamos lá. Aqui, eu tenho agora 2 exercícios. Eu quero que vocês pensem em alguma forma de resolver, tá? Pode pensar manualmente, alguma maneira, eu quero que vocês pensem em como resolver, porque eu vou explicar a teoria em cima deles. Eu quero que vocês pensem agora da maneira que vocês acham que funciona, tá? Então, eu vou marcar um tempinho para vocês para as 2 questões, tanto para 1 quanto para 2. Aí eu volto, eu não vou só explicar as 2, eu vou dar teoria em cima disso daqui, tá? Tentem fazer as 2, tempinho correndo, e quando voltar, a gente aprofunda aqui essa ideia, tá? Então, agora para vocês, galera. Podem fazer. Vamos lá? Tempo encerrado, tá? O tempo para poder fazer a questão já foi. Tudo certinho aqui. Tá tudo certinho aqui. Então, tempo encerrado, galera. Vamos resolver aqui a questão então. E como eu tinha dito antes, eu não vou só resolver a questão, eu vou também explicar a teoria em cima disso daqui. Mas eu já vou deixar bem claro para vocês. Se vocês entenderem o conceito de PG em vestibular, já é o suficiente, tá? Já é o suficiente. Mas vamos lá. Eu vou resolver isso aqui, eu vou explicar. Aí eu boto uma questão de vestibular para vocês e deixo vocês pensarem, tá? Porque essa número 1 e número 2 é uma questãozinha de exemplo, não é de vestibular, tá? Mas eu resolvo as 2 e coloco uma de vestibular. E na semana que vem, que vai ser dia 15 de julho, né? Na semana que vem, eu só trabalho exercícios, tanto de PA quanto de PG. Eu vou pegar aqui a apostila de vocês para poder escolher as questões, aí eu deixo no grupo com antecedência. Não vou fazer igual as outras semanas não, tá? Então, vamos lá? Eu vou pegar aqui meu quadro. E vamos começar aqui a corrigir. Não só corrigir, vamos começar aqui a explicar também. Vamos lá.
Número 1. Calcule o décimo termo da PG. 3, 6, 12. Tá pedindo décimo, cara. O décimo é distante, mas não tão distante assim. Então, aqui eu tenho, olha, 3, 6, 12. Aí eu tenho o quarto termo. Aí eu tenho o quinto termo. Eu tenho o sexto termo. Eu tenho o sétimo termo. Eu tenho o oitavo termo. Eu tenho o nono termo. E eu tenho o décimo termo. É esse aqui que eu quero. É o A10. Certo? Nada me impede de fazer na mão, né? 12, fazer na mão, não tem tanto problema. Mas agora vai entrar a parte que a gente aprendeu de PA e vai aplicar em PG. Esse carinha aqui é o A1. E esse carinha aqui que eu quero saber é o A10. Pergunta, do A1 até o A10, eu tenho que dar quantos saltos? Isso aqui são 9 saltos. Certo? Então, o A10 é o A1 com 9 saltos. Só que no caso da PA, eu tenho que somar 9 razões. E no caso da PG, eu tenho que multiplicar 9 razões. Então, olha para cá. O termo A10 ele vai ser igual ao termo A1 vezes 9 razões. Porque é a razão multiplicada 9 vezes. Razão, 9 vezes. É Q elevado a 9, tá? É isso. Então, o meu A10, ele vai ser simplesmente ao meu A1, que vale 3, vezes a razão, que é 2, elevado a 9. Então, eu tenho que fazer 2 elevado a 9, né? 2 elevado a 9 dá quanto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Então, olha, o meu A10 vai ser igual a 3 vezes 512. Então, o meu A10 vai ser igual a 1536. Para quem fez na mão ou fez 1 por 1 e encontrou isso também, tá correto, tá? Mas eu quero muito que vocês entendam isso daqui que eu fiz. Isso daqui, olha, é a parte importante disso daqui. Cadê? Opa, um instantinho. Agora aqui não me atrapalha. Então, ó, isso daqui que é a parte importante. Pronto, isso. Se do A1 até o A10 são 9 saltos, então são 9 razões. Só que na PG, a razão é multiplicando, tá? Mas para quem faz na mão tá certo também, olha. Porque aqui vai dar 24, 48, 96, 192, 384, 700 e alguma coisa. E aqui é 1536. Não vou saber isso aqui de cabeça não. Dá. Confia em mim. Dá 700 alguma coisa. Agora aqui eu tenho a minha número 2. A minha número 2 ela é o seguinte, ó. Eu tenho uma PG crescente. Eu também estou pedindo o A10. A diferença é que eu dei o A5 e eu dei o A7, né? Então, olha, o A1, não sei. O A2, também não sei. O A3, também não sei. O A4, também não sei. O A5, vale 24. O A6, também não sei. O A7, 216. Aí aqui tem o A8, o A9 e aqui é o A10, que é o cara que me interessa, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu tenho que fazer em 2 pedaços, tá? Para não ficar muito bagunçado, eu vou fazer um só e o restante eu faço na mão. Talvez eu faça na mão. Vamos ver o que vai dar. Do A5 até o A7 são 2 saltos. Porque 7 menos 5 dá 2, certo? Do A5 até o A7 são 12 saltos. E agora eu tenho que saber o seguinte. Do 24 até o 216, isso aqui foi multiplicado por quanto? Qual é o número que eu multiplico 24 para dar 216? É só você dividir um pelo outro que você encontra isso daqui, né? Dá 9. 24 vezes 9, 216. Então, esses 2 saltos valem 9. Então, essas 2 razões valem 9, né? Então, a ideia é, qual é o número que eu multiplico 2 vezes e vai dar 9? Né? 3. Então, a minha razão aqui é 3. Porque, olha, 2 saltos equivale a 9.
Então significa que a minha razão ela vale 3. Então se a minha razão vale 3, eu consigo preencher isso daqui. Assim, ó. 24 vezes 3, se eu for querer preencher isso aqui vai dar 72. 72 vezes 3, 216. 216 vezes 3, isso aqui vai dar 648, se eu não fiz besteira. 648 vezes 3, 1944. É isso? Deixa eu ver. Pô, show de bola. Valeu. E esse aqui? Ah, faz pra mim aí. 1944 vezes 3. Caraca, vocês são demais. Tá aí. Me poupou fazer essa continha aqui. Tá? Ah, professor, mas dá pra fazer isso aqui sem precisar fazer tantos valores na mão? Sim, dá para fazer isso daqui sem precisar fazer tantos valores na mão. Mas aí que você teria que fazer? Do A7 até o A10 são 3 saltos, né? São 3 saltos. E como eu sei que a razão vale 3, são 3 saltos, então é 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Então a sua conta é 216 vezes 27, que vai chegar no 5.832, tá? Quer ver? Vamos ver. Ó, o A5 vale 24, se eu não me engano. O A7 vale 216. Eu quero saber quanto que vale o A10, tá? Então, daqui para cá, eu sei que... Cadê o amarelo? Ah, tá aqui. Daqui para cá, eu sei que foram 2 saltos. E daqui para cá, eu sei que são 3 saltos. A gente sabe que o salto é igual a uma razão. E a gente calculou que a razão aqui é igual a 3, né? Então, 3 saltos significam o quê? 3, a razão, vezes ela 3 vezes. Então, olha cá, 2 saltos. Então, daqui para cá é vezes 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. E 3 saltos é 27. Então, a tua única conta é fazer 216 vezes 27, tá? 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 1 é 7, com mais 4 é 11. 7 vezes 2 é 14, com mais 1 é 15. Aí você apaga para não dar merda aqui em cima, né? E continua a conta. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 1 é 2, com mais 1 é 3. E 2 vezes 2 é 4. Pronto, agora a gente torce para ter feito certo. 2, 3, 8, 5. Isso aí. 5.832. E tá tudo bonito. Na mais perfeita paz, tá? E eu consegui explicar a ideia básica de PG em cima de 2 questões. Então, para poder ver se de fato vocês entenderam, eu tenho que conseguir aplicar numa questão de vestibular, tá? E como é uma de vestibular, tem alternativa. Aqui tem um texto. No chat citaram que o comportamento da PG lembra o que é dito sobre o comportamento dessa pandemia que está acontecendo. Aqui, olha a questãozinha. Ela não é desse ano, tá? É uma questão antiga e é uma questão que o texto dela fala sobre infecção, tá? Ela fala que a infecção se alastra e é multiplicativo isso daqui, né? Então, eu quero que vocês façam a leitura e depois olhem cada uma das questões, tá? A 3, eu tenho certeza que vocês não vão ter grande dificuldade em fazer, não. Agora, a 4, eu quero que vocês pensem um bocadinho nela, porque a 4 é um pouco mais criativa, tá? A 3 é bem tranquilinha, eu acho que vocês não vão ter problemas, certo? Então, aqui é onde vocês vão testar se entenderam essa aula, se vocês conseguem se virar com questões de PG numa prova, tá? Então, eu vou marcar mais um tempinho. É o tempo de vocês resolverem a questão 3 e a questão 4 e ver se vocês conseguem marcar o gabarito, tudo bem? Quando o tempo passar, eu vou digitar o gabarito no chat. Aí vocês vão ver se acertaram ou não antes da minha solução, tá? Então, tempo com vocês, podem fazer a questão.
Vamos lá, galera. Tempo encerrado. Vamos resolver aqui a questão e vamos fechar nossa aula. Tudo bem? Deixei um tempinho para vocês. Coloquei aqui. Pô, tá perfeito, Daniel. Perfeito, tá? Coloquei aqui o gabarito. Vocês podem olhar aí de vocês. E vamos corrigir isso daqui. A questão, ela pode gerar uma pequena dúvida na número 4. Só que a número 3 tira essa dúvida, tá? Quando eu for corrigir, eu vou explicar aqui o porquê para vocês, tá? Então, vamos lá? Corrigir a questão e fechar nossa aula aqui. Vamos lá. Numa reserva florestal foram computados 3.645 coelhos, tá? Uma infecção se alastra de modo que no primeiro dia eu tenho 5 coelhos infectados e a cada 5 dias o número de coelhos infectados triplica, tá? Então eu quero saber ao final do 21º dia. Então, olha para cá. Primeiro dia, aí com 5 dias. Sexto dia, aí com mais 5 dias. 11, com mais 5 dias, 16 e com mais 5 dias, 21, tá? Então, tá aqui. Perceba uma coisa, do primeiro dia até o dia 21, não contem 20 saltos, tá? Não contem 20 saltos, porque os saltos estão caminhando de 5 em 5 dias. Então, se aumentaram 20 dias, só que eu estou caminhando de 5 em 5, então são 4 saltos, né? São 4 saltos. Então, do dia 1 até o dia 21, eu dei 4 saltos aqui, certo? E esses 4 saltos eu posso fazer na mão, sem grandes problemas. No primeiro dia, 5 coelhinhos que foram infectados. No dia 6 é o triplo, né? Então é 15. Aí aqui é o triplo, 45. Aí aqui vai ser o triplo, que vai ser 135. E tem a opção 135 aqui. E, por fim, o triplo, que vai ser 405. Para quem não quiser fazer na mão, é só pensar. Se eu tenho que dar 4 saltos, então eu tenho que usar a minha razão 4 vezes, né? Então, a minha razão 4 vezes é o 3 vezes ele 4 vezes. Então, é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, é só pegar o número 5 e multiplicar por 81, tá? E tá feito. A número 3 não tem grandes problemas. Agora, a número 4 é o número mínimo de dias necessário para que toda a população seja infectada. Então, olha para cá. Aqui, olha, eu tenho o meu A1. O meu A1 é quando eu tenho o quê? 5 coelhos, se eu não me engano. Aí aqui eu tenho o meu A2, que é 15, né? Aí aqui eu tenho o meu A3, que é 45. Eu tenho o meu A4, que assim vai. Vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Até que eu chegue no número 3645. Aí a minha pergunta é, cara, isso aqui é o A quanto? Quantos termos eu preciso para chegar nisso daqui? Uma pessoa pode fazer na mão? Pode. Eu já parei aqui no 405. Ela pode querer o quê? Triplicar esse valor. Vai dar uns 1.200 e alguma coisinha. Aí ela triplica de novo. Vai dar os 3.000 e pouco também, tá? Ela pode fazer na mão. Ela pode fazer na mão sem nenhum grande problema. Mas como que eu faço isso sem ser na mão? Pensa, do 5 até o 3.645. Esse valor, ele foi multiplicado por quanto? É só você fazer um dividido pelo outro. Pega o 3.645 e divide por 5. Isso aqui vai dar, deixa eu ver, 700... Pô, lindo. Lindo. 729. Então, a minha dúvida é... Eu sei que a minha razão vale 3. Eu sei que a minha razão vale 3. Porque os coelhos triplicam. O 729, ele é o 3 elevado a quanto? É só você fatorar o 729. Que você vai descobrir que ele é 3 elevado a 6. Tá? Então, o 729 é a mesma coisa que o 3 elevado a 6. Então, isso significa que eu tenho que dar
6 saltos. Eu tenho que dar 6 saltos. Já que eu tenho que dar 6 saltos, eu consigo até organizar aqui a minha resposta. Né? Agora eu sei, né, que são 6 saltos. Então, eu vou organizar aqui. 1 salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos e 6 saltos, tá? Então acaba que esse carinha que está aqui, ele, na verdade, ele é o A7. Porque se eu tenho que dar 6 saltos, então esse cara aqui é o A7. O problema é que a questão não está pedindo quem é o A7, o A6, o A5. Ela está querendo saber o número de dias. Aí você pensa, opa, são 6 saltos. Cada salto são 5 dias. Então 6 vezes 5 dá 30. E não tem a opção 30 aqui. Por que não tem a opção 30? Porque o primeiro dia ele é contado à parte. Olha para cima. Dia 1, dia 6, dia 11, dia 16, dia 21. Então o próximo é o dia 26 e o próximo é o dia 31. Tá? Então são 30 dias contados a partir do primeiro. Então, contando com o primeiro, é o dia número 31. Tá certo? E, de novo, dava para fazer na mão. Uma questão não é maluca de colocar uma floresta com 3 milhões de coelhos, cara. Ninguém ia fazer esse troço. Então, PG dá para fazer na mão, porque dificilmente uma questão vai pedir um número muito grande. Entende? Então, essa que é a ideia, mais ou menos, quando eu trabalho com PG, tá? É só entender o conceito. Se você entender o conceito, eu acho que nenhuma questão vai ser um grande desafio, tá certo? Opa, eu tenho que pintar lá outra, né? Aqui, olha, vai dar 405. Só isso, tá? E a gente fecha essa aula aqui, tudo bem? Galera, aula fechada, aula encerrada. Eu vou, sem falta amanhã, indicar quais são as questões para a semana que vem da apostila. E na semana que vem, a nossa quarta aula de progressão, eu fecho esse assunto com vocês, tá certo? Então, eu espero vocês na semana que vem. Bom fim de noite para vocês aí, pode descansar. Curta aí em casa, fica em casa, porque é seguro, tá? Olha os coelhos aí, cara, coitado dos bichinhos. Então, vamos nos cuidar e eu quero todo mundo bem para quando voltarem às aulas presenciais, porque eu tô com maior saudade de vocês, tá? Então, galera, abração e até a nossa próxima aula.